Então, o objetivo da aula de hoje é estudarmos as substâncias compostas envolvendo os elementos do bloco S, ok? Na aula de hoje, nós estudaremos os sais e também as bases de arrênios. Nós iremos estudar aí os sais e as bases de arrênios. Na próxima aula, nós terminaremos aí estudando, né, os óxidos. E também uma outra classe que é bem interessante, né, que inclusive veremos também na Química Inorgânica 2. Bom, quando se fala em sal, né, vocês estão lembrados lá da definição de sal? Vocês devem ter visto isso onde, né? Na Química Geral 1, né? Ou Química Geral 2, eu não me lembro mais. Né? Eu não sei se vocês estão lembrados lá da definição de sal. O que é um sal, né? Quando se fala em sal, geralmente pensa sal de cozinha, né? Mas, na verdade, existem centenas de exemplos, né, de sais. E muitos destes, né, com elementos ali do bloco S, né? Então, qual é a definição de sal, né? Vamos relembrar aí. Sal é toda substância que, em água, libera pelo menos um cátion diferente do próton H+, e pelo menos um ânion diferente da hidroxila. Essa é uma definição, né, ali do final do século XIX, uma definição trazida pelo Arrhenius. O Arrhenius, ele trabalhou ali com a definição de ácido, de base, e também com a definição de sal. Os sais, quando dissolvidos em água, passam por um processo de dissociação iônica, né? O que é a dissociação iônica? É a quebra da ligação iônica. Um sal, ele é constituído por um cátion e um ânion. Nós focaremos aí nos sais, com os elementos do grupo 1 e com os elementos do grupo 2. Portanto, os cátions serão cátions dos elementos aí do bloco S. Todo sal é composto por um cátion e um ânion. Quando dissolvidos em água, por exemplo, eles passam por esse processo onde a ligação iônica ela é quebrada. A água, geralmente, é o solvente mais utilizado, né? Não quer dizer que os sais eles não possam ser dissolvidos em outros solventes, né? Por exemplo, solventes orgânicos, como os álcoois. Por exemplo, o cloreto de sódio, ele é solúvel em metanol, é solúvel em etanol, só que já não será tão solúvel como ele é em água. Isso é uma tendência geral e para os sais. E existem alguns que são muito pouco solúveis em água e não são solúveis em solventes como metanol ou etanol. Interessante observar, né, que muitos sais eles são encontrados como minerais, né? O que é um mineral? O mineral é um composto sólido, né, inorgânico, que tem estrutura cristalina, né? Nós estudamos um pouquinho sobre as estruturas dos sólidos iônicos, né? E esse termo cristalino, né, nós trabalhamos, né, com esta definição. Portanto, muitos são encontrados aí na natureza. E os sais, eles podem ser obtidos também em laboratório, né? Nem sempre essa obtenção, ela coincide com a obtenção lá industrial, né? Por exemplo, o sulfato de sódio, ele pode ser obtido em laboratório a partir da reação aí de hidróxido de sódio com ácido sulfúrico, né? Só que na indústria, o ácido sulfúrico ele não é utilizado na obtenção do sulfato de sódio, né? Ele é obtido aí via outro processo. Mas em laboratório, geralmente, os sais são obtidos a partir de uma reação do tipo ácido-base, né? Que é uma reação de neutralização, porque o ácido tem pH menor que 7. A base tem um pH maior que 7. E geralmente os sais, ou eles têm um pH, né, neutro, né?
ou muito próximo do neutro, talvez levemente básico ou talvez levemente ácido. Mas como o pH é muito próximo do neutro, né, a reação de um ácido e uma base é chamada de reação de neutralização, porque o produto, o sal, né, tem esse pH muito próximo do neutro. E o outro produto desta reação, além do sal, é a água. De uma forma geral, né, ácido mais base, sal mais água. Cloreto de sódio, por exemplo, né, o sal de cozinha, ele pode ser obtido a partir, né, da reação entre o hidróxido de sódio e o ácido clorídrico. O nitrato de sódio, né, muito utilizado aí como fertilizante, né, ele pode ser obtido a partir da reação entre o hidróxido de sódio e o ácido nítrico. Então, escolhendo o ácido certo e a base certa, né, você consegue obter o sal desejado. Nas reações de neutralização, né, existem ácidos, né, que podem gerar mais de um próton e bases que podem gerar mais de uma hidroxila, né? Nesses casos, as reações de neutralização podem ser completas ou não. Como exemplos, né, nós temos o ácido sulfúrico, né? Preste bem atenção na fórmula química do ácido sulfúrico, né? Tem 2 prótons, H2. O ácido sulfúrico ele pode, né, quando na presença de água, né, liberar aí 2 prótons. O hidróxido de cálcio tem 2 hidroxilas. Então, existem alguns sais, né, conforme a estequiometria que você utilizar, que ele poderá ter na sua estrutura o átomo de hidrogênio oriundo do ácido que tinha 2 ou mais hidrogênios. Também existem sais que poderá ter ali na sua estrutura uma hidroxila, oriunda de uma base, né, com 2 ou mais hidroxilas. Isso acontece sempre quando a reação de neutralização não é completa, ok? Relembrando aí um pouquinho, né, sobre este conceito de sal. É interessante que o sal, né, eu até não coloquei aqui, mas ele sempre dará origem a soluções eletrolíticas, né? Nós tínhamos falado lá sobre a obtenção do gás hidrogênio, e o gás hidrogênio, ele pode ser obtido a partir da eletrólise da água, e lá na eletrólise da água, uma das condições fundamentais é uma solução eletrolítica, né, que pode ser obtida a partir da dissolução de um sal, né, porque sais formam soluções eletrolíticas. O que são soluções eletrolíticas? São soluções onde se tem um cátion, onde se tem um ânion. Apenas os sais formam soluções eletrolíticas? Não, né? Os ácidos também. No caso dos ácidos, o processo não é dissociação iônica, né? É ionização, é diferente. Mas também neste processo pode ser liberado um próton, né? O H+, que é o cátion, e o ânion do ácido. As bases de arrênios também formam soluções eletrolíticas. Bom, então focando aí, né, na questão dos sais, vamos lá. Nós faremos aqui 2 enfoques, né? Tratando-se dos sais. Nós trataremos aí os sais onde nós temos ali os elementos do grupo 1 e os elementos do grupo 2, ligando-se com os elementos do grupo 17, os halogênios. E depois, nós falaremos sobre os chamados oxosais. Nós veremos o que isso significa. Por enquanto, vamos tratar, portanto, aí dos sais que têm halogênio na sua estrutura, um metal, aqui no caso, né, do grupo 1. Qual é a estrutura geral? Né? Vocês podem perceber aí, ó, que a estrutura geral, a estequiometria é 1 do metal para 1 do halogênio. Grupo 17, quais são os elementos? Flúor, né? O F, o cloro, o bromo e o iodo. A estequiometria entre o metal do grupo 1 e estes elementos é 1 para 1. Por exemplo, o NaCl, né, tem um átomo do elemento químico sódio e um átomo do elemento químico cloro. Halogênio, inclusive, né, é bem interessante, né, que halogênio significa formador de sal, né, são sais aí conhecidos há muito tempo, né.
cloreto de sódio, por exemplo, ele ocorre naturalmente, né, como o mineral salgema ou halita. Isso acontece também com o cloreto de potássio, né, que ele ocorre naturalmente como o mineral silvita. É interessante que estes sais, eles geralmente ocorrem em regiões muito secas, né, porque eles são sais muito solúveis, né, compreendeu aí a relação, né? Então, regiões muito úmidas, não vai ter, né, a formação desses sais, como minerais, né, sólidos, porque provavelmente serão aí levados, né, pela água da chuva, serão lixiviados, levados aí para os lençóis freáticos, por exemplo, né, para as águas subterrâneas, algo do tipo. Então, geralmente, estes minerais ocorrem em regiões bem secas. Bom, a entalpia de formação, né? O que é entalpia de formação? É a entalpia, a energia associada no processo da obtenção de uma determinada substância, né? A partir, né, ali de substâncias simples. Isso daí é entalpia de formação. Nós estamos utilizando aqui uma linguagem físico-química, né? Lembra que eu falei para vocês que a inorgânica ela conversa com todas as áreas, né? Inclusive a físico-química. A entalpia de formação destes sais, elas são grandes, né, e bem negativas. Isso significa que a formação destes sais é algo bem espontâneo, né? Isso é bem real. Por exemplo, vamos falar do cloreto de sódio, né, o sal de cozinha. Se você misturar ali ácido clorídrico com hidróxido de sódio, você perceberá que a reação ela é bem espontânea. Tanto que muita energia térmica, né, é uma reação exotérmica, muita energia térmica é liberada. Todos os haletos do grupo 1, né, são solúveis em água, né? E como ocorre essa solubilização, né? Entenda que estes sais, eles são sólidos iônicos, ou seja, estão unidos ali por ligação iônica. Então, existe uma energética, né, que é representada pela entalpia de rede. Um sólido, ele tende a ser solúvel quando a interação entre as moléculas de água e o cátion e o ânion for suficientemente forte, né, para compensar a quebra da ligação iônica, né? Quando isso não ocorrer, logo o sal, né, por exemplo, não será solúvel. Já os sais ali do grupo 1 com os halogênios, todos eles, né, formam com a água um sistema com baixa energia, né, um sistema bem espontâneo, né, isso ocorre espontaneamente. Vamos lá, então. Eu falei de ligação iônica, né? A ligação iônica ela pode ser mensurada aí pela entalpia de rede, né? Experimentalmente, né? A partir de um ciclo chamado ciclo de Bohr-Haber. A entalpia de rede, qual é a definição de entalpia de rede, né? Imagina que se tem ali o sal, né? Aqui está representado o M, o metal, poderia ser, por exemplo, o sódio, Na. E no lugar do X, poderia ser o Cl, cloreto de sódio. Aqui nós temos uma fórmula geral, né? Mx, sólido, flechinha, ali no produto nós temos N+, que é o cátion, olha o estado, né? Gasoso, mais o X-, estado gasoso também. É interessante observar que a entalpia de rede é a energia associada a este processo, ou seja, o rompimento da ligação iônica e a formação do cátion no estado gasoso e do ânion no estado gasoso. A entalpia de rede é interessante que ela não pode ser mensurada diretamente. Então, é utilizado o chamado ciclo de Bohr-Haber para estimar a energética da ligação iônica, a partir desta definição. E neste ciclo são considerados vários processos envolvendo o metal e também vários processos envolvendo ali, neste caso, né, o ânion, que é o haleto. Estes processos darão ao final
o cátion no estado gasoso e o ânion no estado gasoso. Toda a energética, como é um ciclo, é somada e igualada a zero. Considerando, nesse sentido, aquela chamada lei de Hess. Vocês devem ter visto lá na Química Geral 2. É interessante observar que o inverso desta reação, ou seja, a partir do cátion e do ânion no estado gasoso, obter ali o sólido, o inverso, o sinal é invertido também. Relembrando lá os conceitos de entalpia. Portanto, a entalpia de rede nada mais é que a formação no estado gasoso do cátion e do ânion a partir do sal ali no estado físico sólido. Como eu disse, a entalpia de rede ela pode ser descrita experimentalmente. Não é obtida diretamente, mas a partir de certos processos que podem ser obtidos experimentalmente, pode ser estimada a entalpia de rede. E quais são estes processos, né? Perceba o seguinte, essa equação aqui, a matemática, ela representa o chamado ciclo de Bohr-Haber, né? Que é a estimativa da entalpia de rede embasada em experimentos. O ΔHR, ou seja, a variação da entalpia de rede, será igual à variação da entalpia, né? A entalpia de formação de quem? Do sal em questão. Agora há pouco nós falamos ali de entalpia de formação, né? Então, a variação na entalpia de rede, né? A entalpia de rede, né, é igual à entalpia de formação do sal, mais a entalpia de sublimação. Mas o que é isso, né? É a energia necessária para pegar ali, ó, o metal no estado sólido e transformá-lo no estado gasoso. Fazer com que ele passe para o estado gasoso. Isso daí é o fenômeno de sublimação. Mas a entalpia de ionização. Então, esse metal, agora já no estado gasoso, ele passa pelo processo de ionização. ΔHI nada mais é que a energia de ionização. Lembram lá da energia de ionização que nós estudamos? A energia de ionização é uma propriedade periódica e ela tem um valor. Existem tabelas de energias de ionização. Inclusive, eu acho que na aula passada nós falamos um pouquinho disso, né? Energia de ionização, portanto, aqui está relacionada à formação do cátion a partir do metal no estado gasoso. Mas, dando continuidade, entalpia de dissociação. Agora a conversa ela muda. Porque agora nós estamos falando do haleto, nesse caso, né, do haleto, do flúor, do cloro, do bromo ou do iodo, né, aí dos sais halogênios. Entalpia de dissociação. Estes elementos, né, nós consideramos aqui na entalpia de dissociação a energia relacionada para quebrar a ligação das substâncias simples destes elementos, né? O flúor, ele é encontrado na forma, né, substância simples, F2, o gás flúor, aliás, extremamente oxidante, né? O flúor, ele é o elemento químico mais eletronegativo, né? É um gás extremamente perigoso, né? Extremamente oxidante. O flúor, portanto, na sua substância simples, é o gás flúor, F2, o cloro é o gás cloro, Cl2, o bromo já não é o gás bromo, né? É o líquido bromo, né? Bromo 2, e o iodo já não é nem sólido, né? já não é nem gás, nem líquido, né? É o sólido, né? O iodo. Então, entalpia de dissociação é a energia relacionada para a quebra dessa ligação. Essa ligação relacionada é a substância simples dos halogênios. E, por fim, mais a entalpia, né, de ganho de elétron. Porque a ligação é quebrada, considera-se a entalpia de dissociação, e ali nós consideramos, então, que o elemento flúor, o cloro, o bromo, o iodo, ganhará elétron, porque eles são bem eletronegativos perante o metal, né? O metal perde,
passa pelo processo de ionização, esse elétron ele não vai para o nada, né? Ele vai para alguém, vai para quem? Vai para o haleto, né? Aí entra a questão da entalpia de ganho de elétron, né? Como que é a energética, né? O cara gosta ou não gosta de elétron, entendeu? Aí que entra a questão da entalpia de ganho de elétron. Então, somando todos estes valores, ou seja, se nós tivermos todos estes valores, e estes valores são tabelados, eles são obtidos a partir de experimentos, nós temos, portanto, a entalpia de rede. Nesse caso, portanto, experimental. Outra forma é obtermos a entalpia de rede a partir de uma estimativa teórica, né? A chamada equação de Bohr-Meier, ou equação de Kapuscinski, né? Um nome bem esquisito, né? A equação de Bohr-Meier é essa que está representada aí, ó, onde o ΔHR é igual ao NA. O NA nada mais é que a constante de Avogadro, o número, né, de Avogadro. ZA é a carga, né? A gente pode colocar a carga do ânion ou carga do cátion, tanto faz. ZA vezes ZB nada mais é que o produto, né, da carga do cátion pela carga do ânion, ou vice-versa. Existe dois risquinhos ali, né, entre o ZA e o ZB, né? Estes dois risquinhos representam aí o módulo, né? Ou seja, o resultado ele nunca dará negativo, né? Essa é a questão. Vezes o E elevado ao quadrado. O E nada mais é que a carga do elétron. Isso tudo dividido aí por 4π, né? Π é aquela constante, né? Relacionada lá à circunferência, que equivale a 3,14, né? Existem vários outros números aí, mas geralmente a gente utiliza os três primeiros algarismos significativos. 3,14. O E0 nada mais é que a permissividade no vácuo. Aí entra algumas questões da física, né, que para nós é de difícil entendimento, né, o que é isso, né? Mas existe uma lógica aí dentro da física para colocar na equação. Vezes o D0. O D0 nada mais é que a somatória do raio do cátion mais o raio do ânion. Vezes 1 menos D. O D é uma constante, equivale a 34,5 pm, né, que é o picômetro, dividido pelo D0, que eu acabei de falar que é a soma do raio do cátion mais o raio do ânion. Isso tudo vezes o A maiúsculo. O que é o A maiúsculo? É uma constante chamada constante de Madelung. E essa constante, ela tem valores fixos, conforme a estrutura do sólido iônico. Lembram que nós havíamos discutido isso nas aulas anteriores, né? Os sólidos iônicos, eles têm estruturas iônicas, estruturas cristalinas. Assim como as moléculas têm geometrias, os sólidos iônicos têm estruturas cristalinas. Por exemplo, o cloreto de sódio tem a mesma estrutura cristalina que o cloreto de potássio. E também, né, a mesma que o cloreto de lítio. Se nós pegarmos, por exemplo, duas moléculas, a molécula de água tem uma geometria angular, assim como a molécula lá do gás sulfídrico, né, ou ácido sulfídrico, o H2S, água é H2O, ácido sulfídrico H2S. O H2S também tem uma geometria molecular. É claro, os elementos não são os mesmos. Logo, o comprimento de ligação é diferente, né? No caso, por exemplo, do H2S tem um ângulo diferente, enfim. Estou apenas fazendo uma analogia com a estrutura dos sólidos iônicos. Diferentes sólidos, portanto, diferentes substâncias iônicas podem ter a mesma estrutura cristalina. Isso está atrelado a essa constante A. Por exemplo, a estrutura cristalina do cloreto de sódio ela é chamada, né, salgema. Realmente, é esse nome aí, ó, salgema. Né? Lá na geometria tem angular, tetraédrica, né, isso e aquilo, enfim. Estrutura iônica do cloreto de sódio é chamada de salgema, ou seja, do cloreto de potássio, cloreto de lítio também é uma estrutura salgema. E para esta estrutura, existe um valor definido de A. Se a estrutura mudar, for uma outra, será um outro valor.
Olha só, né? Agora ficou um pouco mais tranquilo aí, né? Aí agora nós temos aqui os valores, né? O Na, por exemplo, é um valor fixo, né? A constante de Avogadro, né? Ela vale 6,022 vezes 10 elevado a 23, né? O Za e Zb é o produto das cargas, né? Conforme eu havia falado. O E, que é a carga do elétron, lembrando que na fórmula ali, ó, é E elevado ao quadrado, né? O E, que é a carga do elétron, vale 1,602 vezes 10 a menos 19 coulomb. A permissividade no vácuo vale 8,854 vezes 10 elevado a menos 12, né? Joules por coulomb ao quadrado vezes metros. O D0, como eu havia dito, ele é igual ao R+, nada mais é que o raio do cátion, mais R-, que é o raio do ânion, tá? Essa é a simbologia. Portanto, o D0 é o raio do cátion mais o raio do ânion. Aqui está D maiúsculo, mas seria D minúsculo, né? Esse D maiúsculo aqui é o D minúsculo lá da fórmula do Bohr-Meier. E ele tem um valor fixo e vale 34,5 pm, né? Picômetros. O D0, a unidade também é pm. E o A, né? Conforme a estrutura. Portanto, né? Quando se fala de energia de ligação, né? Energia de ligação. Quando nós falamos de sólidos iônicos, porque os sais aí halogênios, né, halogenetos, eles são sólidos iônicos. Para nós estimarmos esta energia da ligação, se ela é fraca ou forte, como que funciona, né? Tem uma questão experimental, como nós vimos aqui, obtida a partir de um ciclo, né, chamado ciclo de Bohr-Haber, e também tem a questão teórica, né, onde a energia é estimada a partir da equação de Bohr-Meier. Tem uma questão bem interessante, né? Vamos relembrar lá sobre as ligações químicas. Não existem ligações químicas totalmente iônicas, assim como não existem ligações químicas totalmente covalentes, né? Quando o valor ali da parte experimental coincidir bem com o valor da parte teórica, ou seja, quando o valor obtido a partir do ciclo de Bohr-Haber, né, aquela equação ali que tudo é mais, né, for bem parecido com o valor obtido a partir da equação de Bohr-Meier, nós podemos dizer que realmente este sólido ele tem uma característica, né, de ligação iônica bem predominante, ele é um sólido iônico. Agora, se houver uma diferença considerável, né, o que acontece? O modelo iônico expressado pela equação de Bohr-Meier, então, não é o mais adequado, né? Ou seja, não que não seria o mais adequado, mas representa que este sólido iônico, na verdade, este composto, né, ele tem um grau de covalência bem elevado. Porque, assim, muitas vezes, né, vocês têm que tomar o cuidado aí quando vocês forem ensinar lá os alunos, né, do ensino médio, né? Ligação iônica, é um cátion, né, um metal ali, por exemplo, mais um ânion, né? Mas, por exemplo, se a gente pega lá o metal como cádmio e um ânion como iodo, né, na verdade, ele praticamente não forma uma ligação iônica, é quase uma ligação covalente, por incrível que pareça. Ah, professor, mas então isso daí, o cádmio é do bloco D, né? Então é o problema o bloco D. Ó, no grupo 2, que é o bloco S, nós temos o berílio. O berílio é um cara assim meio, né? Aliás, ele é um cara meio diferentão, assim, sabe? Os demais formam sólidos iônicos, né? Formam sais solúveis e o berílio não. Por quê, né? Porque o berílio ele é pequenininho, né? Então o que acontece? Quando ele chega perto ali da nuvem eletrônica do ânion, ele distorce ela, ele começa a pegar aquela nuvem para ele, né? Começa a ter bastante concentração eletrônica entre o cátion e o ânion. Isso daí representa grau de covalência, né? Não forma uma carga pontual positiva e uma carga pontual negativa. Tem densidade eletrônica ali, ó, entre os dois elétrons, indo para lá para cá. E o berílio é do grupo 2, né? O berílio, né? Como que fica essa situação, né? Fica a situação é o seguinte, né? Não existe ligação 100% iônica, nem ligação 100% covalente. E com relação à questão experimental e teórica, se forem parecidas, o modelo iônico, ó, tá belezinha. Se forem muito diferentes, então representa que há um grau de covalência aí no composto. Pessoal, qualquer dúvida, podem perguntar aí para mim. Tem um exercício aqui, ó. O que vocês acham? Vocês querem resolver este exercício
agora, no decorrer da aula, e discutirem os resultados aí entre vocês. O que vocês acham, né? Eu não resolvi o exercício, tá? Acabei me esquecendo. Mas vocês querem tentar resolver, ó, esse exercício? Diz o seguinte, ó, calcule a entalpia de rede experimental e teórica, né? Do cloreto de sódio e cloreto de potássio. Como assim, professor, né? Tem que ter os dados, né? Aí estão os dados. E as fórmulas, professor, onde estão, né? Estão aí, ó. A de cima representa lá o ciclo, né, do Bohr-Haber. E no caso, ela todos os dados desta fórmula estão ali disponíveis, né? Tá tranquilo, né? Basta somar, né? Tá de boa, né? A de baixo ela é mais encrespada, né? Tem várias coisinhas ali, né? Dá mais trabalho, né? Mas o ΔHR experimental é bem de boa, né? Porque é ΔHF, mais ΔHS, mais ΔHI, mais ΔHDIS, né? Que é dissociação, mais ΔH de ganho de elétron. Tá tudo certinho ali os valores, ó, pro NaCl. E também estão todos os valores ali para o KCl. Então é só somar, né? Tá de boa. Bom, para a equação de baixo, né? Nós temos que levar em consideração ali os valores, né, que eu tinha colocado anteriormente, eu coloquei aqui nesse slide também. O que vocês acham? Vocês querem resolver agora ou vocês querem deixar para resolver depois? Se vocês decidirem resolver depois, né, nós daremos continuidade aí ao conteúdo. Né? Se vocês quiserem tirar um tempinho para tentar resolver, quebrar a cabeça, perguntar para o outro, e aí como é que deu, como é que ficou o seu resultado? Ah, o meu deu isso, o meu deu aquilo, né? O que vocês acham, pessoal? Falaram no chat, professor. Ah, no chat eu não estou vendo. Deixa eu dar um ESC aqui. Vamos lá. O pessoal tá com vergonha de abrir o microfone. Vamos lá. Resolve pra gente, né? Bem devagar, né? Olha aí. Fazemos com você, prof. Fazer junto com o professor. Bom, vamos lá, né? Ó, eu não vou fazer não, viu? Mas eu vou dar a dica aí pra vocês aí. Vamos lá. Vocês estão com algum caderno por aí, um lápis, para vocês tentarem resolver? Eu vou dando as dicas aqui para vocês. Aí vocês tentam fazer aí. Aí dá para comparar os resultados. O que vocês acham? Vamos lá? Ó, o ΔHR aqui, ó. O ΔHR experimental, né? Inclusive, se você estiver utilizando um notebook, tiver com um celular, aí dá para você já somar, né? Vamos fazer isso? Quem que se habilitaria para fazer? Vamos lá, o ΔHF é para o NaCl aqui, ó, menos 411. Bom, eu tenho a calculadora aqui também, vou colocando aqui, ó, vamos fazer aqui. Ah, tá. 411 mais NaCl, né? Ah, 411 não, né? Menos 411. O sinalzinho negativo aí já faz toda a diferença, né? Falei que não ia resolver, não estou resolvendo já, olha só. Né? Menos 411 mais 109. Menos 411 mais 109 mais 494. Mais 244. Ah, tem uma questão aqui, ó, que eu lembrei agora, né? Essa entalpia de dissociação é o seguinte, ó. Vamos colocar aqui, ó.
essa entalpia de dissociação, o valor dela é menos, 244, né? Correto? É o que eu coloquei lá. Vamos lá. 244. Beleza. Só que tem uma questão, né? O sal é o NaCl, né? Então, essa entalpia de dissociação ela está relacionada com a dissociação do gás cloro, né? Formando o Cl-. Formando o Cl, na verdade, no cloreto. Então, tem uma questãozinha aqui que nós devemos levar em consideração, ó. O gás cloro, quem é o cara aí, né? Vamos lá, né? Gás cloro. Acho que eu vou resolver essa experimental, a mais difícil eu vou deixar para vocês, né? Que é a outra equação. A outra fica complicado para resolver aqui, viu? É muito trabalho, né? O Paint ele é bacana, mas ele não é tão dinâmico, né? Vamos lá, né? O cloro, vamos lá. O cloro, ele é... Vamos desenhar melhor isso daí. Né? O gás cloro é o Cl2, ou seja, nós temos aqui o cloro ligado, né? A outro átomo de cloro, ok? Compartilhando, portanto, ali é uma ligação simples, né? Compartilhando um par de elétrons. Eu vou colocar aqui o NaCl, né? Esse raciocínio ele serve também lá para o KCl, é o mesmo raciocínio. Qual é o sal que nós estamos trabalhando aí, né? O NaCl, cloreto de sódio. Ok. Perceba o seguinte, ó, a entalpia de dissociação do gás cloro, né, ou seja, a quebra aqui da ligação, ó, essa entalpia, ela equivale a 244 quilojoules por mol. Só que, preste bem atenção, ó, nessa entalpia de dissociação aqui, ó, serão formados 2 átomos de cloro. Né? E no cloreto de sódio temos apenas um. Então, ao invés de ser 1 mol de gás cloro sendo dissociado, na verdade, para nós igualarmos a estequiometria, tem que ser meio mol. Porque dará, portanto, o 1 mol ali do cloreto de sódio. Perceba que a fórmula do gás cloro é Cl2. Então, vezes meio, é como se fosse um cloro apenas. Então, a estequiometria igualou ali com a estequiometria do cloreto de sódio. O que acontece? 1 mol de gás cloro, a dissociação de 1 mol de gás cloro é 244. Só que para igualar a estequiometria, nós temos que multiplicar por meio, né? Porque aí daria um cloro para um cloro. Esse meio que nós multiplicamos, devemos multiplicar também a energia associada ao processo. 244 está associado a 1 mol de dissociação de gás cloro. Se é meio mol, logo não será 244, né? Será metade, né? 122. Conseguiram acompanhar aí o raciocínio? Sim. Qualquer dúvida, só perguntar. Então vamos lá. Explicando isso, a gente agora vai aqui para voltar aqui para o cálculo, né? Nós estávamos onde mesmo? A última que eu coloquei foi 494, que é a entalpia de ionização. Perceba que formação, sublimação e ionização são parâmetros relacionados ao sódio. Dissociação e ganho de elétrons são parâmetros associados ao cloro. Como nós vimos, a dissociação de 1 mol é 244, meio mol, portanto, mais 122. Mais, né, mais com menos no caso, porque a entalpia de ganho de elétron é menos, né? Menos 355, fica menos, então. Menos 355.
Valor, portanto, menos 41. Seria esse o valor, né? Bom, somamos tudo aqui, né? Deu menos 41. Menos 41 quilojoules. Vamos lá. Está meio estranho esse valor para mim, que deveria ter dado maior. Eu estou achando que... Vamos ver, vamos ver. Entropia. Eu vou mudar aqui, eu vou colocar o valor da entalpia de formação positivo, para ver quantos que vai dar. Eu lembro mais ou menos o valor. Estou achando que eu troquei aqui os sinais, viu? Vamos repetir aqui. Se eu colocar agora 411 mais 109 mais 494 mais 200, vai ser isso mesmo. Eu troquei o sinal, né? Então é menos 355 agora. Eu lembro que dava um valor... vai ser isso daqui. Ó. Esse valor aqui de 411, na verdade, ele vai ser positivo, né? Vou consertar aqui então, vamos lá. Deu 911 quilojoules por mol. Quilojoules por mol, aí para o cloreto de sódio. Agora vamos fazer para o cloreto de potássio. 438 mais 425 mais 244, aí menos agora 355. Deu 841. Então, experimentalmente falando, né, a entalpia de rede para o cloreto de sódio, ela é 911, né, se não me engano, foi isso que nós calculamos, né, e para o cloreto de potássio, 841. O que significa isso, né? Obviamente, a entalpia de rede do cloreto de sódio ela é maior, logo, a interação entre o cátion e o cloro no cloreto de sódio é maior do que entre o cátion e o cloro ali no cloreto de potássio. É interessante que isso daí implica, por exemplo, na questão da solubilidade. O cloreto de potássio ele é mais solúvel do que o cloreto de sódio, porque tem uma entalpia de rede menor. Isso também implica, entalpia de rede também implica no ponto de fusão. Se a ligação é mais fraca no cloreto de potássio, o ponto de fusão logo é menor. Então são implicações aí a partir da entalpia de rede. Eu havia colocado o valor negativo, na verdade o ΔHF, né, quando vai lá para a fórmula, fica positivo, é positivo. Então, considerando os valores, 911 e 841. Eu vou deixar para vocês, aí como tarefa, e depois vocês calcularem agora o ΔHR, o teórico, né, utilizando aqui a equação do Bohr-Meier. Professor, mas é difícil, né? Olha, não é muito difícil, não. Os valores estão aqui, ó. Vou explicar para vocês. O NA é o 6,022 vezes 10 a 23, só substituir lá no NA. ZA vezes ZB vai dar 1. Mas como assim, professor, vai dar 1? O ZA vezes ZB é o produto das cargas do cátion pela carga do ânion. Qual é a carga do cátion? O Na. É Na mais 1, vezes a carga do ânion, menos 1. 1 vezes 1, logo ZA vezes ZB é 1 mesmo. Professor, mas a carga do ânion não é negativa? Lembra daquela questão do módulo, né?
em módulo, não fica o resultado negativo. Vezes o e elevado ao quadrado, né? O e elevado ao quadrado é 1,602 vezes 10 elevado a menos 19. Aí tem aquela regrinha matemática, né? Você vai elevar ao quadrado 1,602 e depois multiplicar aí o 19 por 2, né? Seria isso, não é? Faz tempo que eu não vejo essas matemáticas, mas se eu não me engano é isso. Dividido por 4π, né? 4 vezes 3,14, eu não coloquei aqui o valor de π, mas π é 3,14. Vezes o E0, né? Que é a permissividade no vácuo, que tem esse valor aqui, vezes o D0, que é a soma aí dos raios. Professor, onde está o D0, né? O D0 está aqui, ó. O cloreto de sódio, ele é dado, e para o cloreto de potássio também é dado. É diferente por quê? Porque o potássio, ele é maior que o sódio. Logo, ele é um cátion maior. Logo, somando ali, né, o potássio mais o cloro, a distância ali entre os núcleos de potássio e o núcleo de cloro serão distâncias maiores em comparação com a distância entre o núcleo de sódio e o núcleo de cloro, porque o sódio é menor. Perceba o seguinte, ó, que o A é o mesmo valor. Isso significa que ambos têm a mesma estrutura iônica. E aí, pessoal, vamos tentar fazer então em casa depois? Ou quiserem fazer agora também, compararem os resultados, fiquem à vontade. Mas se não fizerem agora, façam depois, tá? Para treinarem aí. Eu até não vou fazer porque, como eu disse para vocês, aqui eu não coloquei aqui o resultado, viu? Então, assim, se eu vou fazer no Paint, aí a gente vai ficar meia hora, né? Só fazendo ali, né? Que é muito número, né? O Paint ele é bacaninha, mas não é tão dinâmico assim, né? Bom ter em mãos também uma calculadora científica, tá? Fica mais fácil aí. Pessoal, conseguiram compreender então como calcular a entalpia de rede? Alguma dúvida? Ok, então. Então vai ficar como tarefa para vocês calcular a teórica. Dando continuidade, né? Vamos agora para o grupo 2. Para o grupo 2. Vamos lá. No caso agora do grupo 2, percebam que a estequiometria, né, a relação aleto e metal, muda, né? Por que mudou, professor? Né? Porque no grupo 2, o cátion, né, ele tem carga 2+. Tem carga 2+. Logo, né, são necessários sempre aí dois equivalentes, né, do aleto, seja o flúor, seja o cloro, seja o bromo, seja o iodo, né? Vamos lá, então. Cloreto de magnésio, né, um sal bem importante aí, dos aletos do grupo 2, né, porque a partir dele é obtido magnésio metálico, inclusive nós vimos isso na outra aula, né. O cloreto de cálcio, né, ele tem uma utilização bem bacana, né, que ele é utilizado como dessecante em laboratório. Se eu não me engano, nós não temos aqui em coxinha cloreto de cálcio para esse fim. A gente utiliza, se eu não me engano, sílica gel, né, os dessecadores, né, eles têm aquelas bolinhas de sílica, né, elas são azuis, aí quando absorvem umidade ficam roxinhas, né, só você esquentá-las, né, aquecê-las, né, novamente, elas retornam lá aquela coloração azul, indicando que estão anídrias, né, ou seja, sem moléculas de água. Mas o cloreto de cálcio ele é utilizado como dessecante, né, em laboratórios de química. Outra finalidade do cloreto de cálcio, né, é o uso dele para eliminar o gelo de rodovias, né, que não é uma solução, que não é uma situação comum aqui no Brasil, né.
Mas na Europa, por exemplo, nos Estados Unidos, ele é utilizado para este fim. E por quê, né? O cloreto de cálcio ele é bem interessante, né? Porque se você pegar, por exemplo, lá, o cloreto de potássio, o cloreto de sódio, nós temos ali no laboratório. Se você dissolve ele, né, o cloreto de sódio em água, você sabia que tem uma diferença de energia associada? Tem uma liberação de energia térmica. Se você tivesse um termômetro muito sensível, né, você conseguiria mensurar, mas é uma liberação bem baixa de energia térmica. Já o cloreto de cálcio, não, né? Ele é uma dissolução bem isotérmica, chega e esquenta, você percebe que o sistema ele aqueceu, é uma liberação bem isotérmica. Isso favorece nessa questão do uso dele, né, para eliminar o gelo. Exotérmico, né, liberação de energia térmica, tem tudo a ver com o derretimento do gelo, né? O calor vai para a vizinhança, quem é a vizinhança, né? O gelo, né? Então o gelo absorve e derrete. E tem uma outra questão importante, né, que o ponto de congelamento do cloreto de cálcio, né, quando ele está ali quando ele está como soluto, né, no solvente água, o ponto de congelamento ele é menos 55 graus Celsius, né? Não sei se vocês se lembram, né, mas, por exemplo, o ponto de congelamento da água é zero, né? Condições padrão ali de estudo é zero. Se você colocar, por exemplo, um sal, vocês sabiam que o ponto de congelamento agora do sistema, ele vai ser menor do que zero, vai ser uma temperatura negativa. Se for o cloreto de sódio, dependendo da quantidade, ele vai ficar em torno de menos 18, por exemplo. Já o cloreto de cálcio, não. A temperatura ela vai lá para menos 55 ponto de congelamento. Isso é importante, porque ele estando presente ali, ele vai impedir a formação, né, do gelo, né, novamente. Porque tem que ser uma temperatura muito negativa, né, para que congele, né, a água ali junto com o cloreto de cálcio. Ele é utilizado para esse fim. Um outro sal interessante aí também do grupo 2, né, é o cloreto de rádio, né, que já foi muito utilizado no tratamento do câncer, né. O cloreto de rádio, ele foi, inclusive, o sal, né, que a Marie Curie, ela isolou, né. Lembrando que a Marie Curie, ela não isolou o metal, né, rádio, a substância elementar. Ela isolou o sal de rádio, cloreto de rádio. E o cloreto de rádio, de início, ele foi utilizado no tratamento do câncer. Hoje já não é mais utilizado por causa da sua periculosidade, né? E também da escassez, né? Para este fim são utilizados, por exemplo, o cobalto 60, se eu não me engano, né? Que ele é bem mais... tem bem mais, né? Não é tão escasso como o rádio. Bom, assim como os halogênios do grupo 1, a formação destes sais, né, a formação deles é uma formação espontânea. Como eu sei disso, né? Porque apresentam valores negativos de entalpia de formação. Se fossem valores positivos, significa que a formação não é espontânea. Você tem que fornecer energia para o sistema. Não é o caso deles. Lembra que anteriormente eu falei da questão de reação ácido-base, pode ser obtido sal. Se você colocar lá ácido clorídrico, por exemplo, na presença ali de hidróxido de magnésio, né, você não precisa fazer nada, né? Eles estando separados, ficarão da forma que estão. Mas a hora que você une eles no mesmo sistema, você não precisa fazer nada, né? Eles vão trabalhar por si, vão reagir. Ligações serão quebradas, novas ligações serão feitas, né? E vai ser formado ali o cloreto de magnésio, por exemplo. Né? E isso é acompanhado ali de um aquecimento, né, perceptível do sistema, porque são reações bem isotérmicas, apresentam valores, né, de entalpia de formação, né, bem negativos. O berílio, né, ali do grupo 2, é o metal diferente, né, como eu havia falado anteriormente, né, ele é o diferentão ali do grupo, né, enquanto os demais formam compostos predominantemente iônicos. Vale ressaltar que os compostos ali com os metais do grupo 2, eles já não são tão iônicos, né, como os metais ali do grupo 1, né.
como os compostos formados, né, com os metais do grupo 1. E o berílio, por exemplo, como está escrito aí, ele forma compostos, inclusive, com caráter elevado, né, de convalência. Algumas características, né, quanto à solubilidade, né, todos os fluoretos são pouco solúveis, né, exceto o fluoreto de berílio. Eles também apresentam estruturas, né, cristalinas, né, sólido iônico, estruturas diferentes daquelas para o grupo 1. Isso é bem óbvio, né, até porque ao invés de ter apenas um aleto, agora na estrutura cristalina teremos dois aletos, né, dois halogênios. Então a estrutura, obviamente, ela não será igual, né, para os aletos do grupo 1 e os aletos do grupo 2. Lembrando que quando vocês forem trabalhar lá com o cálculo experimental da entalpia de rede para os elementos do grupo 2, portanto, a gente vai utilizar agora outros valores lá da constante A, né, que é aquela constante relacionada com a estrutura iônica. Olha, todos os cloretos do grupo 2, né, são deliquescentes, né, e formam hidratos. Aqui, exceto o berílio, né. O que é deliquescente? Vocês saberiam me dizer o que significa isso? Não, professor. Não vale escrever no chat, hein? Tem que abrir o microfone, né? Já ir treinando aí, soltar a voz. Sei não, professor. Então, né? O que seria o deliquescente? Por exemplo, você pega ali o cloreto de cálcio, né? Um exemplo, cloreto de cálcio. Nós temos até no laboratório, inclusive. Se você deixar o cloreto de cálcio, ele é um pozinho ali branco, né? Sólido, microcristais, né? Você deixa ele em cima da bancada, dentro de um becker, vamos dizer assim. De repente você vai lá, o que aconteceu? Tá uma solução lá. Aí você fala, mas tem uma solução líquida aqui, né? Como assim? Eu não coloquei água, né? Será que alguém veio aqui, né, e trollou ali o meu experimento, né? O que aconteceu? Bom, não aconteceu nada, né? Lembrando que o ar atmosférico, né, ele tem água, né? Ele é úmido. Que bom, né? Imagina se não tivesse, né? A sua garganta agora estaria arranhando, né? De vez em quando aí a temperatura, a umidade do ar baixa muito, enfim, dá uns BOs aí para a saúde, né? Então, assim, lembrando que o ar, né, ele não tem só gases, né, ele tem vapor de água também. E esses sais, eles são tão deliquescentes que eles não podem ver uma molécula de água que eles, né, eles entregam um jogo ali. Então, acabam sendo dissolvidos, né? Isso acontece também com as bases, algumas bases, né? Quando vocês forem pesar, por exemplo, o hidróxido de sódio, por exemplo, soda, né? A soda é deliquescente. Se você ficar dando, né, demorando muito ali, dando sopa, de repente você está pesando água já, porque ela começa a absorver a água do ar, né? Tem que ser uma pesagem bem rápida, né? Alguns, inclusive, defendem, né, que você, geralmente a massa que você tem no hidróxido de sódio, você tem que aumentar um pouquinho, né? Você tem que multiplicar ali por um fator, tipo assim, 1,1, né? Aumentar um pouquinho, porque a soda, ela absorve as moléculas de água, né, do ar, né? Você acabou de utilizar ali a soda, você tem que tampar o frasco, né? Porque senão vai prejudicar ali a estrutura. Isso aí é deliquescência, né? Bom, apresentam valores aí de ΔHR, né, maiores, né, em comparação com o grupo 1, né? Que é o valor de entalpia de rede, né? Bom, temos aqui mais um exercício, né? Vamos lá. Calcule a entalpia de rede experimental e teórica, né, do cloreto de magnésio. Vamos lá, vamos ver, voltar aqui. Eu acho que eu não coloquei, vou colocar a formulinha aqui. Alguém vai calcular para mim agora essa daqui. Vamos lá. Não tem desculpa, o professor vai colocar a formulinha lá para você, é bem tranquilo, né?
matemática soma, né? Vamos lá, então. Calcule a entalpia de rede experimental e teórica. Podem calcular apenas a experimental, né? A teórica depois, assim como no exercício anterior, fica aí de tarefa para vocês. Para calcular a experimental, né? Delta HR, né? É igual delta HF mais delta... Aqui eu também vou colocar o valor correto. Vamos lá, vamos lá. Não é menos 641, né? É 641. Agora sim. Pessoal, conseguem fazer aí? Alguém faça. E passa aí o valor, fazendo favor. Uns 5 minutinhos aí para vocês. Tentem fazer aí. E esse exercício ele tem um segredinho, tem uma diferença, né? Um desafio aí para vocês. Ele tem uma diferença do anterior, né? Está justamente na questão da questão do cloro. Lembra lá que eu tinha explicado para vocês, né? O cloro isso, o cloro aquilo, né? Nesse exercício tem uma questãozinha, né? Conseguiram flagrar aí qual é? Ah, eu fiz aqui, deu 1416, mas o senhor falou que tem esse negócio do cloro aí. Como que você fez a questão do cloro, vídeo? Você dividiu por 2? Não, eu só fui somando mesmo. Ah, tá. Não, você fez certo, então tá correto, né? Porque lembra que eu tinha falado anteriormente que no caso do cloreto de sódio e do cloreto de potássio, aí dividia por 2 a entalpia de dissociação. Nesse caso agora, não precisa, né? Por que não precisa? Ó, esse daqui é o exemplo anterior, ó. A entalpia de dissociação aqui do gás cloro, né, é 244. Só que o gás cloro tem 2 átomos de cloro, e no cloreto de sódio só tem 1, né? Então, essa entalpia de dissociação do gás cloro, você tem que dividir por 2. Porque vai dar 1 átomo de cloro, dividindo por 2, a energia associada também deve ser dividida por 2. Bom, isso não acontece no caso do cloreto de magnésio. Por quê? Porque no caso do cloreto de magnésio, a estequiometria é 2 cloros, né? 2 átomos de cloro. Então, aqui, ó, nós temos 2 átomos de cloro e a energia associada a esta dissociação é 244. Logo, é esse valor que nós iremos utilizar para o cloreto de magnésio. Porque, assim como nós temos aqui 2 cloros, na fórmula do gás cloro, também existem 2 cloros aqui na estrutura do cloreto de magnésio. Então, nesse caso, é só essa mesma diferença, né? Não divide por 2, porque a estequiometria está correta. 2 cloros para 2 cloros do cloreto de magnésio. Anteriormente, não. Era 2 cloros para 1 cloro do cloreto de sódio, né? Logo, nós tínhamos que dividir por 2, né? E qual foi o valor mesmo, Vitor? Foi 1.400? 1416. Então, eu não fiz esse exercício, mas tá coerente, né, em uma coisa, né? Tá maior do que os valores para o cloreto de sódio e para o cloreto de potássio, né? E por que isso ocorre, né? É por causa da carga do magnésio, né? Agora, nós não temos aqui, ó, uma carga mais apenas. Magnésio é uma carga 2 mais. Então, a entalpia de rede, ela será maior quanto maior for a carga do cátion ou do ânion. Nesse caso, a comparação aqui é o cátion, porque nos exemplos anteriores,
A carga do sódio era mais 1, a carga do potássio mais 1. Agora não, nós temos um cátion com carga 2+. Então a entalpia de rede ela sempre será maior, né? Quando houver uma maior carga para o cátion ou para o ânion. Nesse caso, o cátion. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Tudo certo? Eu vou interromper a gravação, o vídeo não ficar tão grande, né? Eu vou postar essa primeira parte lá na plataforma depois.